Olá, sociedade de consumo pop, estamos de volta, esse é o Keeping Up with the Peixotos, o daily vlog do Quatro Coisas, onde todos os dias estamos aqui conversando sobre notícias, novidades, rumores, fofocas e confusões da cultura pop, sempre de olho no que é importante pra você saber. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil, tá liberado almoçar, e vamos falar do Zack Snyder, mais uma vez, porque apareceu uma entrevista do Zack Snyder, onde ele diz que o Batman dele, aquele Batman do Ben Affleck, poderia ter sido violentado na prisão. E vieram trazer isso pra mim via Instagram. Olha que absurdo, Pablício. O Zack Snyder queria violar o Batman. Não tem respeito nenhum pelo personagem. Aí eu falei, não é possível que o Zack Snyder, nessa altura do campeonato, vai falar que ele queria que o Batman fosse violentado na prisão. Não pode ser. Não pode ser. Aí eu fui olhar, né, fui pesquisar e ver que entrevista era essa. E aí eu descobri que é uma entrevista antiga. E muito interessante, aliás, do Zack Snyder, uma entrevista ainda na época do Batman vs Superman. Quando ele fala das diferenças do que ele estava fazendo, pro que a Marvel estava fazendo, e a diferença do que ele tá fazendo e que o Nolan tinha feito com o Batman. É claro que quando o cara dá uma entrevista dessa, ele quer valorizar o trabalho dele. E o Zack Snyder, com a sua visão, trouxe um elemento muito diferente para os seus filmes de super-herói, que ele trouxe desde o Watchmen, que é desconstruir o super-herói. Que é o que o Watchmen faz, é uma paródia subversiva do gênero super-herói. É isso que o Alan Moore trouxe para a história. E é isso que o Zack Snyder faz no filme também. Ele faz essa paródia, ele faz essa cínica crítica a um mundo onde super-heróis fossem reais. Então ele vem trazendo isso tudo para os filmes dele. Tanto é que o Homem de Aço foi um filme criticadíssimo. Porque o Zack Snyder colocou a visão dele em cima do Superman. Então o Superman não era o escoteirão azul. O Superman do Zack Snyder era um cara inseguro, era um cara amargurado, era um cara negativo, era um cara dark, era um cara melancólico, difícil, que ainda não tinha ainda encontrado seu propósito no mundo, e com o complexo de Jesus Cristo, e aquelas coisas, aqueles elementos que o Zack Snyder adora trazer para os filmes dele. Isso deixou muita gente frustrada, inclusive o próprio Henry Cavill, que interpretava o personagem, que já tinha sido rejeitado em 2 ou 3 seleções para outros filmes, ficou também frustrado, porque ele queria ver outro Superman, ele queria interpretar o Superman mais Christopher Reeve. Ele não queria aquele Superman do Homem de Aço. E ficou com essa angústia por muitos, como personagem, ficou com essa angústia por muitos anos, até ele ter a oportunidade de fazer o Superman que ele queria e dar no que deu. Mas não é sobre isso o filme. Mas não é sobre isso o vídeo. É sobre o Zack Snyder e a visão dele pro Batman. Então o que ele diz? Ele fala uma coisa muito interessante também sobre a fadiga dos super-heróis, de antecipando a fadiga dos super-heróis. E ele acha um absurdo que o Homem de Ferro tenha dado 300 milhões de dólares. Você pega um personagem, a Marvel pegou um personagem do lado B e fez 300 milhões de dólares. Que é isso? Daqui a pouco a gente vai ter um filme do Capitão América, daqui a pouco a gente vai ter um filme do Thor. Ele chegou a falar isso, e olha que engraçado, né? São 4 filmes do Capitão América, 4 filmes do Thor, hoje em dia. Ele faz uma sobre saturação do gênero nessa entrevista que é anterior até ao Batman vs Superman. Então, ele fala do Batman. História do Batman ser violentado na prisão. Ele diz o seguinte, que o Nolan trouxe uma visão pro Batman, uma visão mais forte, uma visão mais pesada, mais sombria, mais realista, que o Batman vai pro Oriente, ele treina com ninjas e tal. Ele diz, ó, isso é tudo muito legal, mas o meu Batman é diferente do Batman do Nolan. O meu Batman eu posso colocar que ele foi violentado na prisão enquanto ele estava lá no Oriente. Eu posso fazer isso no meu filme. O Nolan jamais faria esse tipo de coisa. E aí o Zack Snyder entrega, mais uma vez, a visão dele para os super-heróis, que sempre foi watchmeniana. É mais de desconstrução e de perturbar elementos seguros para o público. O que você espera que esse personagem seja, ele vai e distorce. E o Snyder tem esse problema que a gente aponta várias vezes aqui no canal, que ele, na hora de construir o personagem, ele tem dificuldade.
ele cria elementos visuais muito ricos, muito bonitos, muito elementos de textura, de luz. Ele é um artista realmente da luz e sombra. Mas na hora de criar os personagens, de dar profundidade, de dar elementos dramáticos, ele tem dificuldade, principalmente quando ele escreve o filme e dirige. Ele tem essa dificuldade. Daí os personagens do Zack Snyder eles ficam muito intensos e sem uma medida. Então o Superman vai e mata o Zod. O Superman vai e luta de uma maneira que provavelmente matou metade da cidade. O Batman, ele faz queima com fogo os bandidos da prisão. Ele tem umas coisas assim, massa véi. O Zack Snyder parece que ele tem uma coisa meio de criança, meio de adolescente nos filmes dele. Ele quer chocar pelo choque. Ele quer chocar os pais. E aí quer chocar, ele quer chamar atenção, ele quer mostrar que tem personalidade. Então ele tem essas coisas do Peppa Pig, é muito adulto, que para um adulto são uma tentativa desesperada de parecer maduro. E essa história do Batman ser atacado na prisão é reflexo disso. Ele não quer humilhar o Batman, mudar a origem do Batman. Ele quer colocar esse elemento chocante, esse elemento radical no personagem, pelo simples fato de fazê-lo, de poder fazê-lo. Porque ele acha que isso é que vai dar profundidade ao personagem, que vai dar uma história pra ele, que vai dar uma dor, que vai dar uma angústia, que vai dar um passado pesado que ele tem que carregar, uma corrente que ele precisa puxar. E não é isso. Não é isso que faz grandes personagens. E eu acho que é uma coisa que ele traz sempre para os personagens dele, e nem sempre ele acerta. Então não tem nada demais o que ele falou, não é recente, ele não está confirmando que o Batman do Ben Affleck foi violentado na cadeia, isso não é canon, nunca ficou claro nos filmes, então não podemos nem considerar, mas eu acho que ele deu um exemplo do que ele poderia fazer com os personagens, que o Nolan não faria, justamente para se desvencilhar do Batman do Nolan, para dar uma diferença entre ele e o Nolan, para fazer, não, eu tenho um outro jeito, eu não sou o Nolan. Não esperem o Cavaleiro das Trevas no Batman vs Superman, porque não vai ser. Ele estava promovendo o Batman vs Superman, então ele tinha que reforçar a visão dele sobre o que ele podia fazer com os personagens. E ele dá esse exemplo, na época, com essa função de se distanciar do Nolan. Eu posso radicalizar até o limite. O Nolan não vai onde eu vou. E ele quer transformar isso em uma vantagem para ele. Então é por isso que ele cita essa história. O Batman não foi violentado no Batman vs Superman, e nem depois nos outros filmes, no outro filme dele. Não aconteceu isso, é só um exemplo que ele estava dando. Então não é ofensa nenhuma ao fã, não é um ataque ao fã, não é nada para se preocupar, é apenas o jeito Snyder de ser, é o jeito do Zack Snyder se dirigir aos personagens que ele cria, ou que ele trabalha, que ele adapta. E é isso aí que eu queria conversar com vocês, muito obrigado por assistir esse vídeo, já estão aparecendo na tela opções para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.